Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Legal. Deixa eu contar para vocês que a gente foi para balada ontem. 2h da manhã a gente estava lá ainda, tinha uma lista infindável de coisas para conversar. Vocês nos meteram numa sinuca de bico complicada. Hoje, vamos lá. Que horas são? Só alguém me avisa na hora que der 8:50. Ah, não, é 8:30 que termina o culto, né? Então, alguém me avisa a hora que der 8:30. Se alguém perguntasse para mim, qual é a sua filosofia de ministério? O que você tem como padrão de dizer isso aqui deveria acontecer como igreja? E eu vou usar esse texto e eu quero começar com ele. Por quê? Porque eu tenho olhado para algumas expressões do que as pessoas chamam de igreja e para aquilo que elas vivem chamando de igreja, eu falo para que em que alguns lugares Jesus passou longe daqui. É o sujeito que coloca sal na mão e diz, venham aqui lamber, e aí os discípulos dele vão lá lamber o sal da mão dele. Você fala, cadê Jesus? É o sujeito que não passa por uma contabilidade sadia, graças a Deus por ser batista, onde temos tesoureiro, vice-tesoureiro, conselho fiscal. E o sujeito domina a igreja e ninguém sabe quando entra, quando sai. É um povo que está aí matando o marido, né? E não pode ser preso por causa de uma bendita imunidade parlamentar. E as pessoas estão olhando, estão dizendo assim, olha, se isto é participar de igreja, não espere que eu vá, porque eu não vou participar dessa balbúrdia que é isso.
E eu vou olhar e eu vou concordar com eles. Porque, gente, tem uns caras que tem o rei na barriga. Tem uns caras que são complicados. E essa sede pelo poder, de estar aqui, de dar o microfone para alguém, que negócio difícil. Muito obrigado. Portanto, eu quero que você leia comigo o que eu chamei de igreja em Atos. Eu fiz um trocadilho, porque Atos dos Apóstolos não são atos dos apóstolos necessariamente. Atos dos Apóstolos são atos da igreja. E essa igreja é a igreja que me motiva. Essa é a igreja que eu olho e digo assim: esse é o padrão que deveríamos seguir, esse é o modelo, é aqui que nós encontramos a essência dela. E talvez os Atos 2, 42 ao 47 está gravado na minha memória de cor, igual você lembra do Salmo 23, lembra de toda a sequência? Talvez isso aqui é aquilo que está assim, separado em chaves, porque eu digo, isso aqui é a igreja que nós deveríamos ser. Portanto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Que diz assim, vocês acharam, gente? Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Você pode ver Bíblia no celular, mas se você olhar o WhatsApp na hora do culto, você está em pecado. Não pode, só pode ler a Bíblia, tá bom? Atos capítulo 2, verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Um dia alguém olhou para mim e disse assim: pastor, nós somos, todos nós, porcos espinhos de Cristo. Falei, é. Lá na igreja nós vivemos cutucando uns aos outros, machucando uns aos outros, apertando uns aos outros. E eu sou um sujeito curioso. E eu fui procurar nas páginas do meu texto sagrado essa definição aí de... Você já viu porco espinho? Vocês nunca viram um porco espinho, gente? Sério? Um dia a gente estava na ABP, uma das cachorras do pastor Valde mordeu um porco espinho lá. Posso contar que a gente estava fazendo batismo? Não? Acho que não, né? Você já foi para o batismo no ABP? Não? Você já viu Jesus no batismo, irmão? Naquela época tinha que ver Moisés, o sujeito era um sujeito barbado, assim, cara, era legal demais. E aí eu carreguei aquela... Ela devia pesar... Quanto é o peso da sua cachorra lá, Sandro? Uns 2 quilômetros, assim, para tirar aquele... Horrível isso. E aí como é que você faz? Você sacrifica um animal? Dá anestesia? Tira sem anestesia? Que coisa complicada. Eu achei até mais um sujeito... eu aperto aqui, você aperta aí, mano. Aí, ó. O que você acha de colocar um bichinho desse na sua casa? Não é a descrição que a Bíblia nos dá de igreja. Talvez a expressão que mais vai definir o que nós somos igreja é quando nós somos uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros, nós perdoamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. Que história é essa de a gente é porco espinho de Jesus? Aliás, aqui nesse estado chamado Rio Grande do Sul, por quem tem apreço, dizem as boas línguas que tem o povo que é sal grosso de Cristo. Já viu essa expressão? Eu sou sal de Jesus, mas eu sou o sal grosso. E aí o sujeito é grosso, ele fala, Jesus amado, tem misericórdia. Será que é essa igreja que Jesus chamou a gente para ser? Por que isso? Porque acontece dentro de Israel, há nesse cenário 4 grandes partidos políticos, e eu vou descrevê-los brevemente, tá bom? O primeiro deles, você vai ter um embate com Jesus muitas vezes, que são chamados de fariseus. O que é esse povo? Esse povo é o povo da religiosidade. Esse é o povo que diz assim, nós temos que cumprir
fielmente as minúcias da lei, e não só da lei escrita, também da lei moral. Então, por exemplo, como é que a gente faz a guarda do sábado? Se você andar 4 quilômetros, você guardou o sábado, mas se você andar 4 quilômetros em um passo, você não guardou. Mas a gente podia melhorar isso. Irmã, se você olhar no espelho no sábado e encontrar aquele fio de cabelo branco miserável e quiser arrancá-lo, você trabalhou, portanto você pecou no sábado. No sábado, a galinha, se colocar o ovo, deve ser morta, porque a galinha trabalhou. Você está entendendo onde vai essa loucura? Essa coisa do eu vivo, propício esse tempo, né? Eu vivo de máscara. Porque ninguém chega nesse estágio de perfeição. E Jesus vai olhar e vai dizer: vocês estão colocando carga nas pessoas que vocês não vão carregar. Nem elas vão carregar. É impossível fazer isso. Ai de você, fariseu, que colhe o mosquito e engole o camelo. Não funciona desse jeito. Jesus vai brigar com eles, mas o fariseu em si ele diz assim: eu vou agradar a Deus porque eu vou fazer tudo corretamente. Não importa qual lei que seja. Se ir ao banheiro aos sábados é trabalho, que negócio complicado. Você vê onde vai essa loucura? Um segundo grupo de partido político em Israel nesse tempo são os saduceus. Quem são esses caras? São os caras que estão no poder. Você lembra que há uma linhagem sacerdotal. Mas na época de Jesus, esse cargo político de sumo sacerdote é comprado. E esses caras aqui são os caras que têm dinheiro, não acreditam na ressurreição. Esses aqui mandam em Israel. Talvez aí 5, 6% da população. Eu diria que nada diferente do que acontece hoje, né? Há um terceiro grupo que diz assim: está tudo errado. Nós vamos explodir Roma. Somos os homem-bomba de Jesus. Esses caras aí. E, entre esses discípulos de Jesus, você vai lembrar comigo de um sujeito chamado de Simão o Zelote, que é o cara que diz assim: nós vamos para a guerra armada, nós vamos explodir, e Jesus é o Messias que vai nos liderar nisso. Leda engana. E há um grupo de pessoas que dizem assim: não, nem explodir, nem comungar com essa política suja. Nós temos que nos afastar disso. Nós vamos para o deserto. E são os essênios. Você vai lembrar de João Batista dizendo: no deserto preparem o caminho. Esses caras vão levar a sério isso. E eles vão criar os primeiros monastérios. Talvez uma ideia recente disso surge com menonitas. Tem colônia menonita no Rio Grande do Sul? Você sabe o que é uma colônia menonita? Não. Brevemente são os caras que dizem assim: nós vamos fechar o nosso... Vamos imaginar a Igreja Batista da Glória. Somos todos santos, amém? Glória a Deus, amém? Então nós vamos fechar a nossa igreja, e aí a gente só vive nessa comunidade aqui dos santos, ok? Então aqui nós somos todos perfeitos, ninguém erra, ninguém falha, e a gente se fecha na comunidade. Talvez uma ideia disso nos Estados Unidos, você vai ter aquele grupo de Amish. Você já viu? É um povo que não pode usar eletricidade, só pode usar carroça, só pode usar a roupa que você costurou. Senhor, tem misericórdia. Então, esses grupos estão em Israel: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. E é dentro desse contexto que surge uma igreja. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa, né? Tem partido dentro dessa igreja? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de... Se for do meu jeito, vai. Se não for do meu jeito, eu derrubo o pastor. Glória a Deus. Tem partido de pastor dizendo: se você não fizer o que eu mando. Será que é esse modelo de igreja que a gente foi chamado para ser? Será que é essa descrição que o Novo Testamento nos traz de igreja? E eu quero ler esse texto e encontrar aqui essas diretrizes de como nós deveríamos ser. Vamos lá. Lembra comigo, o texto diz que eles perseveravam, ou eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E aqui já começa o nosso problema. Porque essa palavrinha aqui é uma palavra difícil demais. Quem já começou dieta e parou no meio do caminho? Quem já começou a ler a Bíblia, sabe quando aquelas coisas que você faz no início do ano? Nesse ano eu vou.
vem a pandemia, quebra tudo, não dá certo. E a gente olha e fala assim, mas é difícil esse processo de perseverança, de continuar. Você fala assim, eu só vou comer um pedaço do pudim que a bendita da Carla fez. Você acha que isso vai acontecer, irmão? Não vai. Então, eles perseveravam, eles se dedicavam, e eles faziam 4 coisas basicamente. O que acontecia aqui? Doutrina dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Você vai perguntar, que bendita coisa é essa de doutrina dos apóstolos? Essa é a doutrina de, se você ama o seu irmão, você deveria dar a sua vida por ele. Aqui nesse lugar não há judeu, nem gentil, não tem gremista, não tem colorado. Esperamos que não tenha corintiano. Tem corintiano aqui na igreja? Não? Glória a Deus. Lá na igreja fala assim, Jesus falou, vigia e ora. Então você ora com um olho aberto e outro fechado. Porque se você fechar os dois, pode a sua carteira não estar mais lá depois da oração. Corintiano. O que é essa doutrina dos apóstolos? É o povo que diz, não sou eu não sou o principal, eu sou o servo de todos. E é esse povo que vive essa comunidade do amor. É esse povo que vive esse cuidado mútuo, é esse povo que serve um ao outro. É esse povo que coloca os interesses do outro acima de si mesmo. E Paulo vai dizer isso aos Filipenses, tem a mesma atitude de Cristo Jesus. É o povo que está vivendo em comunhão. Difícil a gente viver em comunhão em tempo de pandemia, né? A gente não pode comer, a gente não pode visitar, a gente não pode nem jogar bola. Eles partiam o pão juntos. E talvez essa expressão aqui, nós vamos partir o pão hoje, é a expressão de quando a gente vê a graça e a glória de Jesus manifesta em nós. Você lembra dos discípulos de Emaús? Lembra? Então eles lá caminhando, desolados da vida. Jesus morreu, acabou a esperança. No meio do caminho vai andando um sujeito com eles, e eles olham e falam, mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Israel por esses dias. Aquele que deveria ser o Messias morreu, foi morto. E eles só entendem quem Jesus é quando eles fazem o quê, gente? Eles partem o pão. Esse é talvez um costume salutar na vida de um pastor. Essa capacidade da hospitalidade. Na nossa igreja hoje, com 60 pessoas, talvez com 55 nós já sentamos para comer. Nem que seja um pão com manteiga e café. Porque quando a gente faz isso, a gente parte de um pão que não é meu, não é seu, um pão que é nosso. Lembra da oração de Jesus no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer que se nós tivéssemos aqui apenas um pão, ele não seria meu como pastor, não seria do Tyron como o seminarista da igreja. Ele seria de quem? Nosso. E eles perseveravam na oração. E esse aqui é um grande desafio para a gente, porque a gente olha para a oração como se fosse essa coisa assim, é complicado, é difícil. Gente, oração é bate-papo com Deus. Jesus desmistificou a oração quando ensinou a gente a orar. O Pai que é nosso. Como é que você chama Deus de Pai? Como é que você mantém esse diálogo? E Jesus vai ensinar dizendo, antes do que vocês peçam qualquer coisa, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. É Ele que supre as necessidades. Mas olha só, eles perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que acontecia nessa igreja? O que acontecia com os que criam? E olha a descrição dos verbos, pode ir lá. Eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum. Aqui talvez seja uma questão complicada, vendiam as suas propriedades e davam. Mas quero olhar esse princípio como as necessidades uns dos outros eram supridas. Lembra de Ananias e Safira que morreram? Barnabé vai lá, vende o sítio, coloca lá. Por que o Ananias e a Safira morrem? Porque eles não deram, eles tinham que dar? De forma alguma, ninguém pediu para eles dar. É porque quando o Barnabé foi lá e colocou o dinheiro,
As pessoas olharam e disseram: nossa, esse é um homem de fé, olha que coisa linda. E eles quiseram essa massagem no ego, mas eles disseram: não, a gente não vai dar tudo, a gente acorda que a gente vendeu por 100 e dá lá, sei lá, 30. E o resto a gente guarda. Qual é o princípio de cuidado mútuo? É essa igreja que sabe das necessidades uns dos outros. Eu não sei se você já passou na sua vida por períodos de dificuldade financeira. Não sei se a sua igreja tem um costume bom de olhar e dizer assim: para quem a gente vai doar uma cesta básica nesse tempo de pandemia, onde as pessoas perderam o emprego? Lá em Cascavel, muita gente perdeu o emprego. E aí eu ganhei cesta básica e a minha expectativa era que tivesse umas 4 ou 5, a gente é uma igreja pequena, nós ganhamos 12. Gente, participar desse processo de ajudar as pessoas não tem preço. Eles supriam as necessidades uns dos outros. Eles adoravam a Deus com sinceridade de coração. Não tinha essa hipocrisia. A ideia do sincero aqui é uma ideia de vaso que era feito. Quando ele era quebrado, ia lá o oleiro e passava uma cerinha nele. Se você quisesse um vaso perfeito, você tinha que pedir um vaso sincero, sem cera. Você já passou verniz na cara e faz assim: montei um personagem de Jesus e eu represento algo quando eu vou à igreja, mas na minha casa eu sou diferente. Isso aqui não acontecia. Eles participavam com sinceridade. Eles tinham temor no coração. Eles sabiam quem era o Deus que eles estavam adorando. Será que a gente pode olhar e dizer: a gente tem isso também? E a alegria era visível. Você já foi em igreja de Jesus que parece que está no velório? Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Ou gente complicada, aquele sujeito que põe, chupa limão, assim, faz aquela cara feia e diz: esse é o sujeito espiritual da igreja. A alegria deixa o rosto mais bonito. Qual era o resultado disso? Olha que fantástico. Havia uma ação visível de Deus na vida deles. Esse povo cai na graça. Que igreja é essa? Eles olhavam e diziam: mas naquele lugar não tem os partidos lá? Não tem... Posso falar de política no púlpito? Não, né? Mas tem Lula livre naquela igreja? Tem eleitor do Bolsonaro naquela igreja? Desde quando partido político é maior do que ser igreja? Quanta gente você encontrou que brigou e está brigando até hoje por causa de posicionamento político? Crente em Jesus, não, faça-me um favor. Ora, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse era o resultado. E quando eu olho para essa descrição, a minha pergunta simples é: será que eu sou esse tipo de igreja? Será que eu estou contribuindo para ser esse tipo de igreja? Será que na minha igreja a gente entendeu qual é a nossa missão como igreja? Ou a gente reúne como clube religioso? Vou dar a descrição do clube religioso. Você ouve uma boa música e você dá uma nota. Se o pastor pregou mais do que 30 minutos, a nota cai. Você senta e avalia e fala: qual era o terno que o pastor estava usando? Complicado. Será que a gente é o retrato falado do que Jesus chamou a gente para ser? Quais são os aspectos que eu não posso abrir mão como igreja? Vou dizer-lhes: ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, nas orações. Se a gente perdeu isso, a gente perdeu o sentido de ser igreja de Jesus. Porque a consequência dos que creem, a sequência disso é união, tudo em comum, suprir as necessidades uns dos outros, reunir-se, partir o pão nas casas, adorar a Deus com sinceridade, com alegria. E o resultado é gente que não sou eu nem você que acrescenta, é Deus que acrescenta. O que me impressiona no texto é que ele diz que Deus acrescentava todo dia.
essa igreja não estava morta, essa igreja era uma igreja onde havia ação visível de Deus. Quanto tempo eu tenho ainda? Se você perguntar para mim qual é a minha filosofia de ministério, vou dizer para você, Atos 2, 42 a 47. Em qualquer lugar que eu trabalhar, na igreja onde eu trabalho hoje, eu olho e falo, é isso aqui que nós precisamos fazer. É isso aqui que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos ser. Eu queria fazer os desafios, sempre faço. Eu acho que está bom, né? O desafio é, será que a gente de fato é essa igreja em Atos? Em Carazinho? Será que as pessoas ao olharem para nós, elas olham e dizem assim, lá é o partido de A, B, C e D? Ou será que elas olham e dizem, lá tem comunhão, edificação, ação visível de Deus? É a igreja onde há um cuidado uns dos outros. Porque se nós formos para ser clube, eu vou dizer para você, tem outros lugares melhores, igreja dá trabalho. Não sei se tem clube na cidade de piscina, aquelas coisas. Vai fazer a sua carteirinha lá. Aliás, para você entrar lá, você tem que fazer, inclusive, o seu pagamento em dia. Na igreja nem isso você precisa fazer. Será que eu, como igreja de Jesus, sou um retrato falado disto aqui? Porque é isso que eu quero ser, é isso que eu preciso ser, para que Deus se agrade da minha vida. O meu desafio não é desafio de julgamento dizendo, você não está fazendo isso. Não. O meu desafio é sempre um convite para que você se una e faça isso. E por isso nós vamos orar. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo onde aqui em Carazinho tivemos a oportunidade de conhecer mais irmãos na fé. Obrigado por essa igreja que se reuniu hoje. Obrigado porque pode voltar à comunhão depois de um bom tempo. Mas nós queremos pedir a Ti que a riqueza da Tua palavra seja vista em nós. Que esses detalhes imprescindíveis sejam vividos pela Tua igreja. Para que seja igreja não para agradar A, B ou C, mas que seja igreja para agradar o Senhor. Porque o Senhor é o dono da igreja. Pai, faz em nós isso. O perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações, os que creem mantendo-se unidos, tendo tudo em comum, suprindo as necessidades uns dos outros, orando uns pelos outros, tendo alegria e sinceridade de coração. Mas nós rogamos a Ti que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é transformar a vida de gente e nos usar para louvor da Tua glória. Abençoa-nos, Pai, que a gente agrade o Teu coração, nos dirija. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus vai dizer, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando a gente vem para a mesa da ceia, a gente vem para reconhecer a nossa própria incapacidade. É Deus que faz por nós. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos alcança, é Ele que nos salva, é Ele que nos redime. E o milagre da redenção é que isso é feito de graça. A salvação é de graça. Quando a gente vem para a ceia, há um convite para que a gente acerte o nosso coração com o coração de Deus. E muita gente diz assim: não, mas eu não vou participar da ceia porque eu tenho coisas para acertar. E eu vou dizer: essa é a hora. Esse é o momento que, se você precisa perdoar alguém, perdoe.
Se você precisa pedir perdão para alguém, o faça. Se você precisa pedir perdão a Deus, o faça. Porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. E quando a gente participa de um perdão que a gente não merece, a bênção de Deus no nosso coração e a paz de Deus em nós e a alegria do Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, eu queria convidar você hoje a participar da ceia. Esse primeiro momento onde você diz: Deus, eu preciso consertar coisas contigo, mas não deixe para fazer para depois. Se você pode fazer hoje, se Deus te dá a oportunidade de fazer agora, porque Deus faz recomeços na nossa vida. Glória a Deus por isso. E quando a gente participa disso, a gente está testificando de que Jesus de fato morreu por nós, ressuscitou. Ele vive, há uma alegria na igreja que é dele, daqueles que são salvos, de que um dia vão morar no céu. Amém? Fique em pé, você que vai participar. Enquanto nós vamos cantando, você pode receber os alimentos. Deixou o céu, deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus.
seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Se você foi perdoado por Jesus e participa desse corpo de Cristo, perdão dos nossos pecados, você crê nisso? É isso que nós cantamos. Alguém ficou sem receber o pão e o cálice? Se Jesus, comamos e bebamos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que tu és, por tudo que tu serás, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão sublime quando nós participamos, Senhor, do corpo e do sangue de Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá uma nova chance. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou incondicionalmente, dando o seu Filho morrendo em nosso lugar, levando com ele os nossos pecados, a nossa condenação. Obrigado, Paizinho, por esse momento tão glorioso, tão majestoso, que nós podemos louvar e engrandecer o teu nome por isso. Obrigado por tudo, Pai. Fica conosco agora, abençoa a tua igreja, o teu povo, nesta nova caminhada, que possamos cada dia viver em novidade em Cristo, aguardando a tua volta. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. O que mais eu preciso fazer no culto? Quero agradecer. Hoje à tarde eu quero dizer que fizeram um teste com o pastor. Colocaram o pastor para jogar bola. Você sabe que crente de verdade se revela na quadra, né? E foi legal. Eu fiz um gol, miserável. Quem estava hoje à tarde, né, triste? Um golzinho. Foi bom, obrigado. Foi muito legal mesmo. Orem pela gente, tá? Hoje nós viajamos ainda até Santa Rosa. 200 e... Para quem faz 600 quilômetros, 230 não é nada, né? Então nós vamos na casa da sogra, porque esse mês de setembro é o mês de aniversário das meninas. A Ana fez no dia 13 e a Maria fez no dia 9. E os avós não puderam ir para a festa. Então amanhã tem a 5ª festa de aniversário. Chega. Não aguento mais ver bolo na minha... Não é, Ana Laura? Chega de festa. Só mais uma. E ela fez um pedido de festa de aniversário de yakisoba com bolo. Olha que combinação maravilhosa. Gente, tá bom. Fizemos uma janta de yakisoba. E amanhã o pedido dela pro Opa é hambúrguer. Eu acho que o hambúrguer combina mais com bolo, né? Então orem pela gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela acolhida dos irmãos. Continue orando. Agora, um tempo de oração, de muitos desafios, mas Deus vai nos dar a vitória, tá bom?
bom? Orem pelo projeto de capelania desse ano. A gente tinha feito um desafio no início do ano de vender 100 doces, 100 potes de geleia para mandar a molecada para os acampamentos. Cada pote R$20, 100 vezes 20, vocês que são bons de conta? 100 vezes 20? 2.000, obrigado. E eu disse para a Simone que depois que atingíssemos a meta, não íamos dobrar a meta. Chegamos aos R$2.000, glória a Deus, Deus é bom com a gente. Então, esse ano acabou a venda de doce, só no ano que vem. Não sei se vai ter acampamentos, eu imagino que não. Mas o dinheiro vai ficar lá guardadinho, na hora que puder. Crianças vão ouvir do Evangelho, vão ser impactadas com uma semana ou de Acajumera ou de Acanzeca. Para quem já foi, muito bom, vale muito a pena, tá bom? Então orem pela gente, orem pela Maiara que ficou em casa. A gente tem uma filha adotiva de 20 anos, trabalha, né? Então, ficou em casa, mas orem pela gente. Também orem depois para a nossa volta, para que Deus dirija tudo, tá bom? Obrigado. Para quem entrega a palavra? Timóteo, Sandro, Tyron.